A Bíblia é o registro das ações de Deus na vida da humanidade. Ali aprendemos quem Ele é, como Ele conduz a história, como ativamente Ele participa da vida humana e como Deus irá um dia restaurar todas as coisas. Nós podemos ver nas Escrituras a autoridade de Deus sobre a vida humana. Daí, os Salmos nos convidam a louvá-lo. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a história da salvação. Deus lidando com o ser humano desde a criação perfeita, sua queda, até a restauração final. Os Salmos foram escritos no estilo de poemas, hinos, para serem cantados, lembrados, recitados pelo povo, porque eles narram os poderosos atos de Deus através da vida do povo de Israel, lembrando como Deus tem trabalhado em prol dos seus escolhidos, lembrando-lhes os feitos de Deus no passado, visando fortalecer a sua confiança no Senhor, mostrando ser Ele fiel e capaz de cumprir todas as suas promessas, até o final da história, quando Ele restaurará o seu reino. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo sobre o livro de Salmos. Nessa semana, o primeiro salmo que estudamos foi o Salmo 78, composto por Asaf. Ele relembra 3 períodos da história de Israel. O primeiro, o Êxodo, a saída do Egito através de prodígios e maravilhas operados pelo Senhor. A segunda lembrança é a conquista de Canaã, a provisão de Deus para o seu povo. A terceira lembrança, o período do reinado de Davi, uma prefiguração do reinado do Messias. O Salmo 78 demonstra os atos gloriosos de Deus e as consequências de o povo ter quebrado a aliança do Senhor. O salmista sugere, inclusive, que a rejeição de Israel resultou de um pecado central. O povo fracassou na sua confiança em relação ao Senhor. Não confiou nas suas promessas, na sua aliança. Antes confiaram nos seus próprios esforços. Por fim se rebelaram contra o Senhor. Falharam em guardar a lei, os testemunhos de Deus. Na história de Israel, os salmos destacam a fidelidade de Deus por um lado e a infidelidade do povo por outro. Quando trazemos os salmos para os nossos dias, nós percebemos que a nossa vida faz parte da grande história do povo de Deus através dos séculos. Porque nós fomos adotados por Cristo na família de Deus. Fazemos parte do novo Israel espiritual, que é a sua igreja. E nós devemos aprender com a experiência do antigo povo de Israel, que é a nossa ascendência espiritual. Como confiar no Senhor, fundamentados na sua fidelidade e na aceitação de sua graça. Também nós estudamos o Salmo 105, que foi escrito no estilo de hino. Ele se assemelha ao Salmo 78, recontando a história de Israel através dos séculos, só que de um modo diferente, com outro propósito. Não mencionando propriamente os erros cometidos pelo povo de Israel, mas destacando, por outro lado, a liderança divina através dos séculos. Esse salmo foi composto para glorificar a Deus, para inspirar fidelidade. Assim relembra os eventos chaves na vida dos patriarcas. Começa com a experiência de Abraão, numa aliança que o Senhor fez com ele. Essa aliança foi confirmada a Isaac e a Jacó. Foi providencialmente cumprida nos eventos da vida de José, de Moisés, de Arão, durante a conquista de Canaã, no tempo dos reis de Israel. Esse salmo destaca o imutável amor de Deus e faz um chamamento aos adoradores, aos quais ele chama de semente de Abraão. Convida-os a imitarem a fé dos patriarcas, esperarem na ação de Deus no tempo presente em que viviam. Já o Salmo 106, que também estudamos,
Ele foi escrito ao final do período do exílio babilônico, ou talvez após o final deste. Porque ele evoca eventos da história de Israel, destacando a infidelidade de várias gerações, que culminaram na sua ida para o exílio. E é curioso que esse salmo, bastante delicado, difícil, que trata de um tema difícil, que é o exílio, ele tem dois objetivos. O primeiro era lembrar os fracassos de Israel, mas com o objetivo de mostrar que a geração que fora levada para o exílio havia agido pior do que as gerações passadas. E agora confessavam isso ao Senhor, reconheciam por que haviam sido levados ao exílio. Então vem agora o segundo objetivo desse salmo: reconhecer a fidelidade do Senhor em sua aliança com o seu povo no passado e naquele tempo, mesmo durante o exílio. E assim eles oravam para que as libertações do passado se repetissem naquele difícil momento. Um momento em que o povo demonstrava arrependimento. Nós encontramos, inclusive, um pensamento muito interessante, muito lindo na lição dessa semana, que é: o inigualável amor de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. Que bela figura nós encontramos também no Salmo 80, quando estudamos. Israel retratado aqui como a vinha do Senhor, que ele arrancou do Egito, transportou através do deserto para Canaã e ali a plantou. Transmitindo com isso a ideia da eleição de Israel como um povo especial de Deus. E o Salmo diz que Deus cercou a sua vinha, cuidou dela, raízes cresceram. Porém, quando ela tornou-se frondosa, por causa da infidelidade do povo, o Senhor teve que tirar dela a cerca de proteção, o seu cuidado. Porque a videira se tornara ruim, e agora ela era destruída pelos inimigos do Senhor, devido à infidelidade do povo. Os profetas haviam anunciado essa destruição como sendo o juízo divino. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo que destaca o drama da videira, o salmista estabelece um refrão, que ele repete nos versos 3, 7 e 19. É um refrão baseado na bênção de Arão, realçando a esperança de que a graça de Deus iria triunfar sobre as misérias do povo. E o refrão é: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No hebraico, a expressão usada aqui para restaurar vem de uma palavra cuja raiz significa retornar. No contexto bíblico, essa palavra era utilizada sempre nos chamamentos de arrependimento. A ideia de se afastarem do pecado e retornarem para Deus. Nessa semana, por fim, nós analisamos também o Salmo 135. Uma convocação para Israel louvar ao Senhor. Por quê? Primeiro, porque Ele é o Criador da natureza. Segundo, porque Ele a mantém e dela cuida, com poder. Controla tudo. Terceiro, porque Deus tem um plano para salvar e para restaurar a sua natureza. Em quarto lugar, deviam louvar ao Senhor, exaltá-lo, porque Ele escolheu Israel como um tesouro especial. Como instrumento em meio ao plano geral de Deus para a salvação da humanidade, Israel havia sido escolhido como um tesouro especial para trazer a mensagem de Deus e iluminar o mundo. O povo de Israel devia ser grato por isso, reconhecer isso e saber que mesmo passando por crise, por momentos difíceis, eles ainda eram um instrumento especial de Deus. Por fim, o Senhor se levantaria para defender o seu povo em juízo, defender a sua causa. Assim, nada temos que temer quanto ao futuro, porque o Senhor tem cuidado sempre do seu povo através dos séculos. Enfim, os salmos demonstram
que somente Deus é digno de louvor e de adoração. O seu poder é manifestado na criação. O seu poder permanece através de toda a história humana. Os salmos históricos são um testemunho da fidelidade de Deus. Devem levar-nos a confiar no Senhor sempre, a adorarmos somente a Ele. Porque Deus é o Senhor da história. Mesmo nos momentos de crise, nada precisamos de temer quanto ao futuro. Podemos avançar com confiança, com fé. Lembrando-nos sempre que Jesus veio a este mundo para viver a nossa história. Conhece as nossas necessidades. Venceu em nosso lugar. Foi preparar-nos lugar e voltará para nos buscar, para estabelecer para sempre o seu reino. Jesus está identificado conosco. Conhece nossas necessidades. Cumpre tudo aquilo que Ele promete. Cumpriu no passado e cumpre no presente. Cumprirá até o final. Essa é a grande mensagem que encontramos na lição dessa semana. Lembrarmos do passado, da maneira como Deus nos guiou até aqui e continuarmos seguros nas mãos do Senhor nosso Deus.